Eu sou físio, né? Sou de Berlândia, em Minas. E trabalho com criança desde quando eu formei, lá em 2003. Trabalhei aqui, trabalhei em Goiás, né? Voltei de Goiás para Uberlândia e tal. E aí eu tenho uma grande amiga, que é a minha sócia também no meu consultório. E aí, Uhum. de um dia, a gente sentado ao lado, conversando e trabalhando juntas, ela falou, Carol, você já pensou em Pilates Kids? Eu vi esse vídeo, acho que chegou para ela como propaganda sua. E Uhum. aí ela falou assim, dá uma olhada nisso aqui, o que você acha? Eu também estava pesquisando, eu também estava vendo ela, porque também tinha chegado para mim. Ela falou assim, acho que Uhum. tem tudo a ver com o seu perfil, porque é o seguinte, eu me formei em 2003 em físio, só que e já fui na primeira semana trabalhar com criança. Trabalhei na Sociedade Pestalozzi, trabalhei em APAI, trabalhei em um monte de instituição, trabalhei na CD, enfim, e trabalhei em particular, em consultórios e tal. E aí, depois de um tempo, eu fiz o Pilates adulto. Fiz o curso de Pilates e trabalhei por 5 anos com Pilates, mas assim, era paralelo à pediatria. Eu atendia pediatria Sim. quase de muito tempo e em alguns outros horários, mais à noite, eu atendia Pilates também. Só que eu gostava da pediatria, eu sempre gostei mais da criança, né? E Uhum. aquilo, meu coração era mais para pediatria. E, no caso, muito neuropediatria, né? E aí, enfim, acabei abandonando o Pilates adulto e fiquei só com a pediatria e fui especializando e aprofundando mais em neuropediatria principalmente, né? E Uhum. eu troquei, vim para uma instituição maior e tal, e tive mais oportunidade de cursos, enfim. E sempre vinha, por exemplo, criança com pós-operatório, né, que chega pra gente já mais velhinha, que fez algum alongamento de tendão, alguma coisa assim, né? E Uhum. aí eu fazia a parte do pós-operatório dela, mas eu via que faltava alguma coisa para ela como condicionamento, mas que se fosse com um olhar muito específico para ela como criança, né? Uhum. E aí eu falava assim, ai, se tivesse um Pilates ia ser bacana você fazer. Isso eu não sabia do Pilates Kids ainda. Contei a história e depois voltei, né? E Não tem aí, problema. é, é. A gente falava muito, olha, a academia não é legal, vai para uma natação, vai para uma capoeira, enfim, mas assim, se tivesse um Pilates Kids seria interessante, um Pilates infantil ou alguma pessoa que dê Pilates mais específico e tal. E nem me passava pela cabeça, mas era uma indicação que eu já dava para paciente, para as mães, né? Mas sem saber. Sim. E Aham. aí, porque elas precisavam disso, né? De um olhar mais atento para o tamanho, para o desenvolvimento delas, enfim. Aí essa amiga minha, depois voltando lá, essa amiga Uhum. veio e falou, Carol, eu acho que tem tudo a ver, porque você sempre deu Pilates, você gosta muito de movimento, é uma característica minha de gostar muito do movimento, do equilíbrio, e ter um apego com as crianças de uma idade, eu atendo desde bebê, mas assim, eu tenho mais coisas com criança exatamente da faixa etária que o Pilates Kids pega. E gostava de brincar e fazer o movimento, mas ao mesmo tempo alguma coisa que tinha lá do Pilates antigo, né? Já era mais ou menos por aí. E Uhum. aí, só que em solo. E aí Sim. foi aí que eu comecei a ver seus vídeos, né? Quando ela me indicou e por acaso eu também estava olhando. E aí eu comecei a ver seus vídeos, enfim, fiz aquela semana, uma semana que você sempre faz preparatória. Aí eu fiz a semana e já emendei com o curso. Aí sim eu fiz o curso, paguei pelo curso. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque ela me agregava, ela brincava, ela puxava alguma coisa lá de trás minha, sabe? Da vontade, daquela coisa de falar para a mãe, olha, vai ser legal colocar ela em alguma atividade como se fosse um pilates, sabe? Eu fui voltando, né? Em cada coisinha que você ia Sim. passando, eu voltava em alguma coisa que eu tinha vivido, né? E aí fiz o curso. Maravilhada, apaixonada, comecei a usar, e aí eu comecei a usar o que eu fazia com crianças que vinham para mim onde eu estava. Eu tenho que praticar de alguma forma, então, o que vem para mim, eu vou tentar fazer. E essas crianças foram aprendendo algumas coisas. Tem até um caso bem engraçado, porque tem uma criança que veio para mim, que ela veio como o equinismo idiopático, que é aquele pezinho, ponta de pé, que não tem muita causa. Nada Uhum. justifica aquele pezinho e tal. Só que era uma criança extremamente ansiosa, extremamente carente, extremamente ansiosa, de, se eu não me engano, 9 anos.
E ela se apegou a mim no começo e tal, e era muito difícil de atendê-la com a fisioterapia tradicional. Uhum. Porque ela não queria, era chato, né? Faz tanto disso, faz isso, agora anda na esteira. Não era o que ela queria, né? Então, e ela ficava bem incomodada. E aí foi logo que terminei o curso e lembrei das bonecas, você dando aula com as bonecas. Sim. Aí eu comecei a fazer isso. Eu sentava com ela no tapete, pegava duas bonecas, uma para ela e uma para mim. Aí se eu ia fazer com bola, eu pegava uma bolinha pequenininha com as bonecas e pegava a bola para ela e mostrava, olha, você agora vai fazer isso, do mesmo jeitinho que você ensinava. Uhum. E ela foi achando aquilo o máximo, né? Eu colocava a boneca no tablado, agora vamos repetir. Aí ela fazia. Chegava no final, eu falava assim, agora você vai ensinar para a boneca, para ver se ela estava entendendo o que ela estava Entendendo fazendo. aquilo que tu queria fazer. Uhum. Aí ela passava para a boneca. Depois o pai me contava que no fim de semana ela estava ensinando o pai e a mãe a fazer a mesma coisa que eu ensinava. Eu Então, sempre digo, né, que a gente ensina a criança e a criança ensina todos que estão à sua volta, né? Eles levam esse conhecimento. Então é bem isso que tu estava dizendo. e Continua, então. aí chegou num ponto que o pezinho da criança baixou, na verdade, e aí a gente foi ver que aquilo era muito mais sensorial, emocional, para chamar a atenção dos pais, enfim, aquele caso, não são todos, lógico, Uhum, né? Não sim. sou inconsequente para falar isso, mas daquele Uhum. caso, e que ela teve atenção, inclusive todo mundo que trabalha junto comigo fala assim, Carol, ela só queria atenção. Ela só queria ter uma terapia que ela gostasse e dar conta de fazer alguma coisa. Só que aí ela melhorou tudo, que ela melhorou a forma dela pisar, ela corria direitinho, ela andava com postura. Foi muito bonitinho. E aí eu tive que chegar no pai e falar, pai, eu não tenho mais o que fazer com ela pensando Uhum. no diagnóstico dela. Tem outras coisas, mas pensando em Sim. pé, nesse pezinho eu já não tenho. Mas foi um caso, assim, bem legal, que eu lembro de usar as bonecas, assim, e funcionou Mas muito me bem. diz uma coisa, Carol, conforme a gente vai falando, eu vou te perguntando, até porque são dúvidas, inclusive, eu acredito, das pessoas que também estão assistindo. As pessoas tendem a achar que, eu vou trabalhar com Pilates para criança, mas eu trabalho com patologias. De que maneira tu acredita que, para você que já vivenciava isso, que já tinha esse trabalho, de que maneira tu acredita que o curso contribuiu para que tu pudesse inserir isso na tua própria vivência? É bem louco, assim, na verdade. Você Uhum. consegue ver alguma coisa no curso e, ao mesmo tempo, sua cabeça volta lá no paciente e fala, então aquela criança que está rodando um pouquinho o quadril, se eu fizer isso com ela, às vezes, se eu fizer um movimento de rotação, eu fizer algum daqueles bichinhos, né, que os macacos, não sei o que, algum exercício daqueles, Sim. funciona super bem. Por exemplo, essa criança eu usei muito o sapinho com ela, porque entrava muito descarga de peso, né? Muito Uhum. alongamento, muita coisa com bambolê, e aí ela conseguia puxar o pezinho dela, que era muito em ponta de pé, ela fazia o alongamento dele Uma flexão. direitinho. Isso. Aí ela conseguia entender como é que ela tinha que fazer. Aí eu fazia ele picadinho, como você sempre explica também. E Uhum. aí ela conseguia ir passo a passo. Então, cada dia eu conseguia graduar um pouquinho da evolução dela, porque eu conseguia ver onde ela conseguia chegar. No começo, ela não conseguia esticar a perna e tentar colocar a mão no pé. No final das coisas, das sessões, ela já estava indo, voltando, fazendo o rolando, toda bonitinha. Sim. Mas dá sim, dá para pensar bastante. O que não dá, que eu acho que é uma coisa, talvez minha, por ser muito criteriosa, de tentar, por exemplo, depois, no futuro, pensar em uma turma de crianças, dependendo do que elas têm, entendeu? Porque eu acho que aí talvez o Uhum. olhar tem que ser muito muito Criterioso. específico. Então talvez não seja para isso, mas eu acho que a única dificuldade talvez seria essa, porque o resto eu acho que melhorou muito o meu atendimento. Pensando assim, eu atendendo como físio, não como Uhum. dando aula de pilates, melhorou muito o meu atendimento, porque o meu olhar mudou. Então, eu acho que tem tudo a ver. Dá pra juntar e Inclusive, fazer inclusive, quem maravilhas. não quiser, por exemplo, eu não quero trabalhar com muitas crianças, eu não quero trabalhar com turmas, porque eu já trabalho com crianças mais com algumas patologias, enfim. Mesmo dessa maneira, o curso também te deu essa base para Sim. trabalhar a criança, a questão lúdica, tu Sim. acha? Ou tu acha que os próprios movimentos, as próprias aulas também podem ser
adaptadas naquela realidade de uma criança com patologias diferentes, com necessidades diferentes. Eu acho que nem é muito adaptado, não. Acho que dá para enquadrar bem, sabe? Assim, Exatamente igual. Tem, a maioria. Dessa criança, por exemplo, eu fiz exatamente igual, eu não tive problema, né? Mas dependendo, dá para adaptar muita coisa, mas assim, não é mudar totalmente. E outra coisa, o que eu percebi, porque, por exemplo, essa criança, ela não estava mais afim da fisioterapia, porque é mais chato, né? Entendeu? Por mais que a gente brinque e tudo, é uma nova forma de brincar. E essa nova forma fisgou ela, e ela fez, e aí ela melhorou. Tu sabe que você não é a primeira pessoa que me fala, e alunas e também, que a dificuldade de fazer fisioterapia em crianças, porque a criança ela tende a ser mais verdadeira, né? Se ela não tá gostando, ela diz, ai, que saco, não vai terminar, ai, prof, chega, cansei. O adulto, ele já tem um pouco mais por mais que ele não goste, né, a gente sabe, porque a físio, ela tende a linkar com algo que não está tão bom, né? A uma doença, algo que tem que ser trabalhado. Então, ninguém quer, né? Ninguém quer ficar doente, ninguém quer precisar. Então, isso acaba repelindo um pouco das pessoas. E a criança é mais difícil ainda em função de não ser atrativo para a criança uma repetição contínua de um determinado movimento, ou realmente, como tu mesmo disseste no início, né? Era muito a mesma coisa, sempre igual, e aí ela já não queria mais fazer. Então, quando você consegue ter uma abordagem diferente, mais lúdica, que a criança nem se dá conta que ela está trabalhando, né? Ela nem se dá conta que ela está fazendo o movimento, porque na cabeça dela ela está brincando. Mas na cabeça do profissional, você está analisando, está intervindo, está melhorando o movimento para realmente tratar aquilo que é necessário, né? Então, isso faz agregar, né, dentro da própria profissão um olhar diferenciado, um olhar até dos pais de dizer, nossa, mas ela gostou de você, né? Ela só queria atenção. Na realidade, ela devia estar buscando alguém que olhasse ela como ela é, né? E aí quando tu enxerga que a criança, ela faz birra porque ela quer atenção, mas ela quer ser tratada como uma criança naquele momento, e a própria aula é voltada a ela, aí ela se encontrou, ela está no mundo dela. Então ela tende a relaxar, ela tende a entender, ela tende a executar. Ela mudou, essa específica, ela mudou o comportamento, assim, ela não parava em nenhuma postura, ela não parava sentada, ela não concentrava, de repente acabou, você nem ouvia falar nela no setor, assim, porque ela estava super concentrada, sabe? Era muito bonitinho de ver. E isso, eu acho que também o Pilates Kids, ele vai de acordo também com esse novo movimento de fisioterapia infantil, que já tem um tempinho que já está vindo, que não dá mais para ser aquela fisioterapia convencional. Ninguém dá conta. E nós, fisioterapeutas, não damos conta mais também de fazer aquela mesma coisa, aquela mesma sequência que a gente aprendeu lá atrás, né? E eles precisam de um movimento de alguma coisa maior. Tanto é que aí vieram os protocolos intensivos, que são excepcionais, assim, que pega a criança e faz um tempo maior e tal, no intervalo, tipo assim, condensa um mês, por exemplo, e faz um horário maior, mas entra com muito exercício, entra com muita motivação, com equilíbrio, com não sei o quê, e muda, entendeu? Isso tá dando mais resultado do que aquele que ele vai lá todo dia, alonga, mobiliza, põe um aparelhinho, aquilo não dá. Já não dá mais, né? Não dá. A gente vê o quanto tudo evoluiu, né? Evoluiu muitas coisas, então a maneira de tratar, de trabalhar, ela precisa ser evoluída também, né, com as necessidades principalmente da criança de hoje. A criança de 10 anos atrás tinha algumas necessidades, hoje a criança de hoje tem outras necessidades, né? E o mundo dela tá muito mais rápido, né? Não dá para ficar aqui. A criança principalmente eu creio, não sei se é a realidade de vocês ali, mas a realidade aqui das crianças que eu também trabalho, inclusive hoje eu já estou, né, descabelada aqui, porque eu também já trabalhei, já dei aula, né, para ter essa vivência também. A gente percebe a criança numa angústia, numa maneira de querer colocar essa energia para fora, né? Eu falei, gente, mas eu tô com curso, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei trabalhar com criança.
né? Porque desde 2003 já deu um pouquinho para saber, né? É E mãe! aí, eu sou mãe. Então, assim, eu vou tentar aqui no condomínio e começar a movimentar isso e fazer as pessoas perceberem de alguma forma isso. E aí resolvi soltar isso aqui no condomínio também, enquanto o meu consultório não está pronto, mas já comecei aqui. Fiz uma aula experimental semana passada, para eles conhecerem. Segui direitinho os passos. E aí, hoje eu fiz a avaliação. E já semana que vem a gente já começa, porque aí já é a primeira semana do mês para fazer o mês fechadinho, né? Então, semana que vem a gente já começa com as aulas. E como é que foi esse início ali no condomínio? Então, quando tu propôs... como é que aconteceu isso? Conta pra gente. Estou lançando uma turma de Pilates Kids, papapá, expliquei o que era, que eu ia fazer uma experimental sem custo, para poder mostrar o que era, que eu estava disponível para tirar dúvidas. Eu percebi que a dificuldade era por não conhecer, entendeu? Isso as pessoas ficaram um pouco espantadas assim por não conhecer. Mas mesmo assim, deu um monte de gente procurando, um monte de mãe e tal, porque todas estão apavoradas com as crianças em casa, assim, elas estão vendo que está prejudicando a postura, que a criança não senta bem mais, que a criança não dorme bem, enfim. Então todas são mães, então estão percebendo tudo isso. E aí eu resolvi marcar separadinho, por turmas, né? No começo eu pensei em separar muito certinho as turmas por idade. O que aconteceu? A primeira turma por idade seria depois, né? A mais novinha. A de 6, 7, 8 por ali fez, que é a turma que está firme, que adorou e está continuando. E eu marquei uma turma de 12 anos, por aí, 11, 12 anos. As mães marcaram essa turma de 11, 12 anos. E os filhos, elas me mandavam uns prints depois das telas, mostrando o que os filhos falavam. Eles falavam, não quero ir, eu não gosto, eu já vi você fazendo pilates, eu acho aquilo muito chato, eu não quero ir, eu não vou. Eles lembram dos adultos, né? Exatamente. Aí, no dia, depois você até me corrigiu, mas no dia eu cheguei a falar, olha, não força, mas eu vou estar fazendo a aula no condomínio, leva ele para assistir, sabe? Tenta levar ele para ver. A irmã vai estar se fazendo, leva ele para ver a irmã, vamos ver o que a irmã conta. Então, às vezes, isso muda, porque a gente percebe que é um grupo desse grupo de 11, 12 anos, é um grupo muito fechadinho, né? Só que se você tirar um deles, vai tudo, não é? Se você conseguir levar um... vai todas. Ainda não consegui esse um, não. Mas eu não desisto. Mas tu ainda nem começou, praticamente, né? Tá iniciando. E essa turma que tu já... Essa turma que tu já montou... Essa turma, ela tem quantos alunos? Ela tá com 4. 4 alunos. Isso. Ok. Que idade eles são, essas crianças? 6, 7, 8. Ótimo. E essas já fizeram a primeira aula, a primeira experimentação? Sim. E foi tranquilo? Foi tranquilo. Feedback depois? Adoraram. E aí hoje fizeram a avaliação e já falaram para mim, mas hoje não tem? Hoje você vai só me avaliar? Mas como assim, né? E aí, mas foi legal, assim. Foi bem gostoso. Eu fiquei bem assim, será como é que vai ser, né? Porque eu tive essa coisa das adolescentes, mas foi uma delícia. Eu sempre digo que o pré-adolescente ali, a gente até pode dizer, né? Ali 11, 12, é uma fase que nem eles sabem que eles são, né? Eles não sabem nem se eles são criança, e eles também não são adulto, então eles têm até uma dificuldade de se encontrarem, né, como... E agora? Eu acho que isso é muito, muito chato, mas também aquilo eu acho que é muito criança, então às vezes ela é uma dificuldade, né? Então a questão de fazer experimentar, para que realmente tire aquela ideia de que o Pilates é igual ao do meu pai, da minha mãe, que é lá nos aparelhos, que é mais lento, que alguns lugares, inclusive, né, trabalham muito a questão só... de alongamento, um fortalecimento mais calmo, a criança ela já acha que vai ser daquele jeito. Então, a maneira de trabalhar com a criança precisa, inclusive, né, as pessoas me dizem, mas Vânia, eu já trabalho com Pilates, eu já sei dar aula de Pilates. É outra coisa. Então, eu vou fazer a mesma coisa com o adulto. Funciona, Carol? Se tu fizer a mesma coisa com o adulto? Não.
não funciona, porque o objetivo é diferente, né? A busca da criança é outra realidade. Não, e a forma que E, eles já enxergam o Pilates infantil sem nem conhecer, pensando no adulto já não é legal, né? Já falam, é muito chato, eu não quero ir. Teve um que falou assim, não, eu volto até fazer judô, mãe, já que você quiser, mas eu não me põe no Pilates infantil. ainda mais menino, né? Os meninos é É. mais difícil ainda, porque eles Mas têm essa um turma pouco minha, mais. essa turma que ficou só tem menino. Olha ali. Mas Só menino. eles são mais pequenos, né? São, É. são. Tem a aula que eu ensino como conquistar os meninos, né? Tá lá na plataforma também. Então, Tem. aquela estratégia também é bem legal de usar e funciona também. E isso é aquilo, né, Carol? Os primeiros são os mais difíceis. Eu sempre digo, os primeiros são os mais difíceis. Porque depois que as pessoas veem com os seus próprios olhos o que realmente é, que não é algo que elas estão imaginando, né? Porque elas estão vendo, né? Não é o que eu imaginava. Eu achei que era chato, eu achei que era devagar, eu achei que eu ia ter que ficar fazendo os exercícios que nem meu pai e minha mãe. E aí eles se surpreendem com a aula, e aí a boca, minha filha, como diz o ditado, né, começa. Porque aí é um que chama o colega e outro que diz, e a mãe que fala, mas o meu filho adorou, e ele pediu, ele falou disso, e isso é o que realmente é o mais certeiro, né? É a É mais melhor, eu digo, gostoso. né, é a melhor propaganda e é a melhor a gratificação para o profissional, É né? bom. De saber, tipo, hoje, mas não vai ter aula, prof. Qual é a sensação que dá? Poxa, eles gostaram, É. olha só, eles querem ter aula, né? Então, é gratificante também para o profissional fazer isso, né? Então, dá essa diferenciação para vocês e a mudança nas crianças também. Por exemplo, você trabalhou com uma menina, né? E tu já imaginou, se tu não soubesse trabalhar com ela, se tu não tivesse se desafiado a fazer um trabalho com ela, Ela como teria ela abandonado. estaria hoje? Ela continuaria na ponta do pé, teria abandonado a fisioterapia e teria reclamado da fisioterapia para todo mundo, na verdade. E é isso que eu digo. O que a gente faz não é só pra gente. O que a gente deixa de fazer impacta quantas crianças, Muito. quantas famílias que vão Uhum. depender do nosso conhecimento, do conhecimento de vocês, que estão levando algo que ajudou essa criança, tranquilizou essa família, porque perceberam que, poxa, a gente daqui a pouco estava pensando com outras, que pudesse ter outros problemas, que fosse agravar, e foi resolvido. Então, o que se usa com a metodologia não impacta só a família de vocês e aquelas 2, 3 crianças de repente, mas vai estar impactando cada vez mais crianças e famílias lá na frente, né? É. Uma criança que foi ensinada, ela ensina a família, ela nunca mais esquece e ela tende a se tornar um adulto mais saudável, porque ela Muito. tem a informação, né? Então, é um trabalho que, inclusive, a gente tem que ter muito valor e orgulho do que faz, porque ele realmente transforma. Ele não é qualquer trabalho. Ele transforma uma pessoa, ele transforma uma família e ele pode transformar uma geração se tudo isso for E você continuado, né? imaginar essa criança que trabalhou agora, que está bem, que cresceu bem, desenvolveu coluninha bonitinha, força muscular, tudo ok, equilíbrio, sabendo ter consciência do seu corpinho e tudo. Na hora que chegar lá na frente, vai ser um adulto que não vai ter tanta dor, que vai É isso saber, mesmo. nossa, só de pensar nisso a gente já fica assim, uau, né? É bem legal. É essa consciência que a gente precisa começar a desenvolver nas pessoas, né? É, A importância de fazer algo preventivo, né? Não é, a gente não vai pegar só a criança que já tem problemas, a gente tem que pegar, inclusive, as crianças saudáveis, para sim, que elas continuem saudáveis, para que elas continuem e se tornem adultos ainda melhores. Então, quando a gente ensina, a gente inclusive levanta essa bandeira como profissional, dizendo que eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com crianças com problemas, mas eu também trabalho com crianças saudáveis, abre-se ainda mais o leque. Porque a visão que as pessoas têm de fisioterapia é que é só para tratar é, problemas ou dores. E não pode ser só essa. Ela tem que ser uma visão mais aberta, de que o profissional também está atuando e trabalhando na prevenção a longo prazo, né?
E o próprio profissional tem que ter essa cabeça mais aberta também, que ele não tem que olhar mais como ele era antigamente. Ele tem que abrir a cabeça também, né? Pensar em novas possibilidades para o seu paciente, para o seu aluno, para o seu filho, enfim, né? Ah, mas uma coisa, mudando só um pouquinho. Pode falar. Porque na avaliação hoje foi surpreendente de ver, eu cheguei a arrepiar na hora, assim, porque as mães me acompanharam, né? Uhum. E aí, na hora que elas olharam a criança posicionada no cinetógrafo lá, né, naquele quadriculado, isso. Uhum. E aí, quando viram ela posicionada na frente dele, e elas olharam e falaram assim, uai, mas a gente falou, uai, tá muito torto, o ombro dele tá mais alto, o pescoço tá assim, a mãozinha tá assim, de criança de 6, 7, 8 anos. Então as mães perceberam isso, e isso foi assim, você percebe a angústia que elas ficaram no momento, tipo assim, mas isso vai ficar para sempre? E não, calma, vamos trabalhar, agora que a gente vai começar a trabalhar. Ela falou assim, nossa, eu nunca imaginava, que eu achava que ele fosse ficar assim só quando ele estivesse bem mais velho. Entendeu? Então isso também é incrível, assim. É fantástico e ver a mudança depois, né? Eu normalmente faço as avaliações sem os pais, né? Eu faço as avaliações só com as crianças, mas depois que você faz um tempo de trabalho, você realmente reavalia essa mesma criança e a gente olha aquela criança e mostra para o pai, para a mãe, né? Eles ficam assim, nossa, ele era assim e ele tá assim agora. Então isso é um choque de realidade que inclusive para os pais dá uma sensação de a culpa é minha, o meu filho tá torto, o meu filho tá desse jeito, tá desalinhado, a culpa é minha, porque a gente como pais, né, e eu também falo isso porque eu também tenho 2 filhas, né, tudo que acontece com os nossos filhos que são bons, ou coisas boas e coisas ruins, a culpa também é nossa, né? Claro. Então, às vezes, o não entender e não enxergar as coisas também gera uma culpa para os pais. E no momento que tu mostra para eles, calma, tudo bem, não tá bom, mas a gente vai melhorar. Tu tira das costas dessa família o peso de, meu Deus, o que eu fiz? Eu deixei muito tempo no celular, porque eu não tô cuidando, porque, né? Então, esse tipo de situação é uma maneira que realmente tranquiliza as famílias, né? E, como tu mesmo disse, as mães perceberam isso. Então, a realidade tá cada vez mais visível, né? Os pais já estão vendo, eles enxergam essa necessidade. Quando tu deixa, inclusive, eles assistirem, eles mesmos já dizem, né? Poxa, tá torto mesmo, poxa, eu não tinha visto. Porque a criança ela cresce tão rápido, o dia a dia é tão rápido, às vezes os pais é na correria, né? Às vezes é um beijo, um bom dia, vai pra escola, né? Ou voltava e um monte de coisa. E quando vê a criança cresce. Perguntei o que o P4K é o que representa para ti, né? Pelo que tu falou, eu entendi que o P4K é para mim um caminho que me deu muitas possibilidades. E eu queria que tu explicasse agora um pouquinho melhor o que essa frase que te representa dentro do P4K realmente significa. Ela me deu a possibilidade por exemplo, essa criança que eu atendi na fisioterapia, de atender uma criança com necessidades especiais, por exemplo, focada nela. E de olhar ela de uma forma muito diferente, atendê-la de uma forma diferente, mudar um pouco do tipo de fisioterapia, pensar numa outra forma. Ela me deu isso. Ela me deu um trabalhar de forma divertida, sabe? Assim, é um trabalho sério, é consciente, ele é denso, né? Ele tem muita coisa, muito conteúdo, mas de uma forma muito leve, muito divertida. Então, assim, eu acho que ele abriu muitas portas, assim. Abriu um leque aqui de possibilidades, assim. O que tu poderia, tipo assim, para a pessoa que tá chegando agora? Chegou na live, alguém tá a primeira vez que viu, que tá assistindo, ou que, inclusive, toda vez, muitas pessoas que são realmente convidadas e que participam dessa jornada, dessa semana e que me acompanham, né? Eu sempre digo que as pessoas, elas me acompanham algum tempo para realmente dizer, não,
ela tá falando alguma coisa que realmente tem sentido, né? Não é tipo, eu não conquisto de imediato as pessoas, né? Eu realmente tenho esse tempo que as pessoas me falam, não, eu assisti, aí eu continuei assistindo, consumindo conteúdo, e aí depois que eu realmente entrei. Mas dentro do que você realmente tem a visão de dentro e de fora, né? Tu tem a visão que tu tinha e a que tu já tem agora. Para essas pessoas que de repente não sabem quais são tantas essas possibilidades, o que tu diria para elas? O impacto de conseguir fazer uma criança ter um pouco mais de condicionamento, mais de força, melhorar a sua posturinha desde agora, para ela ser um adulto muito mais saudável, isso é uma coisa que é incrível, né? Então eu acho que você pode usar isso, o Pilates Kids, por exemplo, num atendimento de fisioterapia mais específico, uma criança que não tem nenhuma patologia que não dita com o normal, por exemplo, ou numa criança que teve algum comprometimento, você pode fazer alguma coisa mais específica, mais voltada para ela, você vai adaptar o que precisar, então ela precisa um pouco mais de descarga de peso, ela precisa um pouco mais de movimento de rotação, ou ela precisa mais de movimento de conseguir flexão, então você consegue adaptar o que você precisa nisso. Colocar num condomínio, por exemplo, que você pode abranger uma turma muito grande e colocar ao mesmo tempo, vai plantando uma sementinha em cada família ali que isso pode ser bacana no futuro deles, assim, sabe? Eles vão começar a procurar mais por isso, buscar mais conteúdos, buscar mais quem faça alguma coisa desse tipo, né? E eu acho que cada vez que for plantando e que você faz muito bem isso, cada vez que vai falando sobre isso, você vai plantando, né? E aí eles vão louco atrás de procurar alguma coisa para fazer pelos seus filhos, ou pelos seus sobrinhos, ou pelos seus... enfim. A questão de rentabilidade, tu enxerga isso como algo que realmente seja importante para o teu desenvolvimento, para realmente estar investindo, por exemplo, uma sala especial para isso? Tu acha que tu enxergou essa potencialidade de rentabilidade, né, de ganhos, que realmente são ganhos que são acima do que normalmente um profissional de fisioterapia consegue ter? Eu enxergo sim, eu acho que você pode ser um pouquinho mais, porque como a sala é menor, você consegue ser um pouco mais, vai ser mais restrito, você tem um olhar mais atento para uma turma menor também. E, por exemplo, e ali você consegue ver, não, essa criança, ela está precisando de um reforço maior dali. Às vezes ela está precisando até de uma fisioterapia também associada junto àquilo. Ou às vezes ela está precisando de entrar com um pouquinho mais de vivência sensorial, de equilíbrio, balance, alguma coisa. Então você consegue, sabe, jogar ela para outra coisa junto com o Pilates, entendeu? Então acho que dentro, tipo assim, como vai ser na minha sala, que é num consultório, então eu consigo também, daquela turminha, com esse olhar mais atento, eu conseguir, se for necessário, fazer mais por ela, né? Então eu vejo possibilidades aí em tudo quanto é canto. E conta pra nós aqui, quanto que você tá cobrando essas crianças que começaram agora? Para o pessoal ter uma ideia também de realidade, de valores. Aqui no condomínio, é um condomínio que tudo é mais em conta, assim, sabe? Tipo assim, tem muito educador físico que faz um monte de coisa aqui dentro. Natação, futebol, papapá. E ele cobra, por exemplo, o horário dele por mês, um horário fechado, independente de quantos alunos está... Por mês não, por 4 semanas, independente de quantos alunos está ali. Então, fica um pouco engessado, né? Mas, já tão errado, né? Também acho, né? Mas eu consegui colocar, então, por exemplo, eles cobram uma média de que, se ele colocar 20 alunos na turma dele, ele cobra, por exemplo, eu vou falar assim, ele vai cobrar R$800 por aula. Se tiver 20 alunos na aula, se tiver 10 ou tiver 20, ele vai cobrar aquele valor. Pra gente é muito difícil trabalhar dessa forma, né? Eu não consegui me ver fazendo isso e não acho que é o correto. E nem é a tua habilidade, né? Trabalhar com 20, nem... Não é o caso. Né? Por mais que no condomínio você consegue ampliar um pouquinho mais do que no consultório, mas não vai ser também tanto, né? Não é uma colônia de férias, uma fisioterapeuta. R$100 pelo mês fechado, só que eu consegui colocar uma aula por semana.
Uhum. É isso aí. Mas se a gente parar para pensar, né, Carol, tu tem 4 alunos, isso te daria uma vez por semana, né? Então, uma vez por semana, que nem é uma hora, né? Menos que uma Não, hora menos. trabalhada com a criança. Trabalhando com 4 alunos, tu já tem um valor de R$ 400 por mês. Sim. Para trabalhar com 4 alunos, Uma hora, menos de uma uma hora hora por por semana. semana. Então, quando a pessoa enxerga isso, ela consegue enxergar, inclusive, que se ela trabalhar 2 horas por dia, 3 horas por dia, né? Se ela quiser aumentar os seus ganhos, é muito mais tranquilo. Basta aumentar a quantidade de aluno, né? Ou então a quantidade de turmas, né? Ah, no início é difícil? É difícil. Por quê? Porque tem pouca gente. E quando tem pouca gente, também tem o quê? Poucos concorrentes com você, né? Então, como tu mesmo disseste, tem vários profissionais da área no seu condomínio, mas a grande maioria ainda não conhece o método P4K, não sabe aplicar. Então, isso deixa quem está vendo isso agora na frente, né? Então, quando a pessoa enxerga que realmente ela consegue aumentar os ganhos dela muito rapidamente, quando ela aprende algo que realmente tem essa potencialidade, ela consegue enxergar que, poxa, eu não tenho tempo para minha vida, eu não tenho tempo com a minha família, porque eu tenho que trabalhar muitas horas para ganhar o que de repente, assim como outras alunas falaram, né, nas lives que a gente falou, e que as pessoas estão vendo, né, como a gente é uma conversa natural, né? Eu não te, inclusive eu dizia, eu não quero saber nada, né, porque eu quero realmente ser novidade para mim o que eu venho conversar com vocês, de me relatarem que o que elas trabalhavam 18 horas antes, hoje com 3 horas elas têm o mesmo retorno. Então, onde que a gente tem esse ganho tão realmente que vale a pena, que gera um impacto em vocês, nas crianças, né? Então, nesse caso aqui agora, eu consigo, por exemplo, aumentar a minha turma, né? Se for de acordo com a habilidade de cada, assim, uma turminha que está de acordo com essa turma que eu estou fazendo, eu consigo aumentar o número de alunos. E além disso, eu também, além de aumentar turmas, mas eu também consigo olhar para alguém específico e levar para o consultório depois. Tipo, olha, essa criança está precisando de alguma outra coisa. Então, eu consigo uma também intervenção. alguma outra intervenção levando para o consultório. Então, assim, eu acho que você tem muita coisa para você poder mexer, sabe? O começo é meio tenso mesmo. Eu cheguei a te falar, falei, você tem certeza que você quer fazer live comigo, sendo que ainda estou começando? Mas eu não quero, eu não quero. Na realidade, eu quero que as pessoas vejam que vocês são normal, vocês são naturais, vocês também têm medo, vocês também têm as dúvidas, vocês também têm. E eu também já passei por muitas situações que eu ficava pensando, poxa, será que eu realmente vou conseguir? Só que a gente tem que continuar, né, com um trabalho, porque quando essa pergunta bate na cabeça da gente, e se eu não fizer, quantas crianças vão ter problemas? Eu acho que a gente não. Realmente, o financeiro, ele é consequência de um bom trabalho. Mas hoje a gente percebe que as pessoas deixam de fazer o que elas amam por causa do financeiro. Então, vira e mexe, o tal do financeiro, o tal do valor agregado, do valor do final do mês, ele é peça fundamental. E é isso que às vezes a gente precisa analisar. Poxa, eu vou trabalhar com algo que vai me dar um retorno, que eu possa me dedicar ainda mais a isso, que vai me dar mais tempo, vai me dar mais qualidade de vida, eu vou gerar transformação na vida das famílias, das crianças, né? Então, poxa, realmente ele tem tantas potências que, até para mim, que falo disso, né, parece que, tu é fácil falar, né, porque tu realmente ensina isso, mas é algo que às vezes eu não consigo enxergar como que as pessoas não enxergam, né? E eu não sei se de repente isso para ti sempre foi muito visível isso. E se isso realmente também te impactou? Impactou no começo, sim. Eu vi um monte de possibilidades pensando que eu podia aumentar o número de alunos, tudo eu já vi que já tinha diferença. Mas esse negócio aí ele foi ampliando aos pouquinhos, sabe? De acordo com o que eu fui estudando e vendo mais coisas suas e aplicando aqui, eu comecei a ver o negócio abrir mais, assim, o leque abrir mais. Por exemplo, começar no condomínio e conseguir levar para lá, para o outro, ou já comecei a montar. Então, essa turminha vai entrar como turma de Palmes, né? Que é o nome do meu condomínio. Aí depois entra com o nome
nome do condomínio, turma tal, depois vai ter turma do consultório, turma mora, e depois, entendeu? Aí você vai conseguindo colocar mais coisas. Depois pode acontecer de ter outro condomínio que te chame para ir fazer também. Então, assim, é um negócio que ele vai por si só. Eu acredito muito. E tu acha que isso vai impactar na questão de, tu enxerga que tenha muita concorrência, tipo, as pessoas às vezes têm um pouco de receio de, mas isso vai ser muito competitivo, tu acredita que isso vai ser um problema? Não. Eu acho que a fisioterapia ela é uma área bem complicada, né? Porque, na verdade, ela não tem aquela competição bacana que te impulsiona. Na verdade, ela tem muita puxada de tapete, né? Mas, assim, eu não vejo ninguém fazendo, eu não conheço ninguém na minha cidade fazendo de uma forma com tanto conteúdo bacana, sabe? Que tenha tanta base. Já vi escola falando que tem, já vi outra escola falando que tem, mas é aquela coisa muito jogada. E você fala assim, apresenta o máximo que você der conta, apresenta tudo que você tem. Você vai ganhar pelo que você sabe, pelo que você tem de conteúdo, eles vão querer voltar pelo que você apresentou. Se você apresentar meia boca, eles não vão querer voltar. Então, eu acho que é por aí. Já está tendo resultado, né? Já temos aí 4 alunos, que é o começo, né? De algo que tem diversas possibilidades de aumentar, né? E eu realmente quero frisar que o começo é o mais difícil. Sempre. Tudo na vida é o primeiro passo. É o sair do zero. É a coragem de dizer, não, vou fazer. É a coragem do julgamento. É a coragem, às vezes, das pessoas da família. Mas tu tem certeza? Mas eu acho que não. E essa coragem, esse primeiro passo, ele é fundamental. Porque depois que tu dá o primeiro passo, o segundo é consequência e o terceiro vai indo e quando vê realmente as coisas estão melhor. Então, tudo isso faz a grande diferença e eu realmente fiquei muito feliz de saber de toda essa trajetória, do que aconteceu, de conhecer um pouquinho mais da prática, de como vem acontecendo isso na tua vida, de realmente colocar em prática. Então, realmente fiquei muito feliz. E é bom saber que a gente faz parte disso, né? E é bom saber que a gente é a diferenciação na vida das pessoas. Mas uma das coisas que fica mais gratificante é tu pegar uma criança que tu começou lá com 5, 6 aninhos, né? E depois tu vê ela pré-adolescente, né? Com praticamente um corpo de uma mulher ou de um rapaz. E ela diz, oi, prof, tudo bem? Tu lembra de mim? Às vezes tu nem lembra mais, porque a criança muda, né? E tu diz... acho que sim, né? Porque a gente não muda, a gente só fica cheio de ruga, cabelo branco, né? Mas a criança muda. E ela diz, eu era teu aluno do Pilates Kids. E a criança lembrar e ela relatar, prof, eu gostava de tal coisa, eu fazia em casa, né? Isso é tão gratificante para um profissional e saber que tu pode mudar realmente essa criança e ela nunca mais vai esquecer. Se ela esqueceu da prof, ela não vai esquecer do que tu ensinou, do que tu plantou lá dentro dela, né? Isso realmente faz a grande diferença e enche o coração da gente, né? De orgulho, dizer, nossa, eu tô fazendo bem, eu tô gerando bem. Então, se eu gero bem a alguém, ele volta pra mim, né? Então, quanto mais a gente pode fazer, mais a gente pode ser realmente atribuído a nós. Eu realmente fico muito feliz e desejo muito sucesso, que essas 4 crianças se multipliquem inúmeras vezes e que você possa também levar para mais e mais crianças e mais famílias os aprendizados e as vivências que a gente pode gerar nessas famílias também. Tomara. Certo, Carol? Certinho. Beijo Muito obrigada. grande. Beijo.